Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, eu me chamo Renan de Maria e vou conversar um pouco hoje com vocês sobre a carta encíclica Redemptoris Mater, do Papa São João Paulo II, do ano de 1987. Então, São João Paulo II começa essa carta falando sobre a plenitude dos tempos. Redemptoris Mater significa Mãe do Redentor. E aí ele começa dessa maneira. A Mãe do Redentor tem um lugar bem preciso no plano da salvação. Porque, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, Nossa Senhora, São João Paulo II já fala que tem um lugar bem preciso no plano da salvação, porque ao chegar a essa plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho nascido de uma mulher. Então, ao chegar à plenitude dos tempos, que plenitude dos tempos é essa? E é justamente isso que a gente vai ver um pouquinho melhor agora. A plenitude dos tempos é justamente esse momento, se dá, na verdade, justamente nesse momento em que o Pai envia o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a plenitude dos tempos se dá quando o Eterno entra no tempo. O Eterno Deus entra no tempo, se faz carne na encarnação, no mistério da encarnação. Então, a plenitude dos tempos se dá com o mistério da encarnação. E aí, São João Paulo II já mostra Nossa Senhora como o início da Igreja. E para isso ele se baseia justamente na Lumen Gentium, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre ela, né? E justamente no número 68, em que fala assim: Entretanto, a Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma, é imagem e início da Igreja, que se há de consumar no século futuro. Assim também, na terra, brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrinante, até que chegue o dia do Senhor. Nossa Senhora é essa imagem e início da Igreja, que se há de consumar no século futuro. Ela já está glorificada em corpo e alma, já está na glória, já foi assunta aos céus em corpo e alma. Nossa Senhora é o início da Igreja, porque por ela já se inicia o mistério da redenção. Deus Pai assim o quis, aprendemos com São Luís Maria Grião de Montfort, né? Nossa Senhora, já glorificada em corpo e alma, é imagem e início da Igreja que se há de consumar no século futuro. Então, Nossa Senhora no céu já é imagem daquilo que Deus sonhou para nós. Nossa Senhora é também essa aurora que precede o sol da justiça. Ela apareceu antes de Cristo no horizonte da história da salvação. Então, hoje, nós caminhamos com ela no itinerário percorrido por ela. Hoje, na igreja, nós caminhamos aquilo que Nossa Senhora percorreu. E aí São João Paulo II percorre toda essa carta encíclica falando justamente como isso acontece, em que Nossa Senhora nos precedeu. Ela não precedeu somente o sol da justiça, mas ela precede a igreja, sendo, de fato, uma imagem da igreja, um modelo também para a igreja. Nossa Senhora apareceu antes de Cristo no horizonte da salvação, por isso que se chama ela de essa aurora que precede o sol da justiça. O sol da justiça, Jesus. Nossa Senhora, aquela aurora que precede o sol da justiça. Ela não é o sol, são apenas os raios ali refletidos, mas já é um sinal certo que vem o Senhor, que vem o sol da justiça, né? Que viria para nós o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, esse mistério da encarnação permite que nós entendamos melhor o mistério de Nossa Senhora, pois só no mistério de Cristo se esclarece plenamente o seu mistério. O mistério da Mãe de Deus é justamente, só é válido, só existe, só tem sentido porque está dentro do mistério de Cristo. Nossa Senhora não existe sem Jesus. Não tem sentido uma devoção a Nossa Senhora sem Jesus e não pode, não há sentido.
Só no mistério de Cristo se esclarece plenamente o mistério da Virgem Maria, o mistério da Mãe de Deus, da Theotokos, essa Mãe de Deus, do Deus encarnado, Jesus Cristo. A realidade da encarnação encontra como que um prolongamento no mistério da Igreja, corpo de Cristo. Ora, se Nossa Senhora é Mãe de Cristo e nós sabemos que a Igreja é corpo de Cristo, do qual Jesus Cristo é a cabeça, como Nossa Senhora, sendo Mãe de Deus, sendo Mãe de Jesus, só vai ser Mãe da cabeça. Ela precisa ser Mãe do corpo também. Então, a Virgem Maria é essa Mãe da Igreja, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mater Christi, Mater Ecclesiae. Totus tus, Maria, também nós cantamos nessa linda canção. Seguindo, na carta, São João Paulo II vai falar um pouco sobre a peregrinação da Virgem Maria. E aí ele diz que a história da Virgem Maria trata-se também da história de todo o povo de Deus, de todos aqueles que tomam parte na mesma peregrinação de fé. Então, a peregrinação de Maria, o itinerário percorrido por ela é, de certa forma, o itinerário que nós todos devemos percorrer. E aí ele escreve assim: a Mãe de Deus já é a realização escatológica da Igreja. Na Santíssima Virgem, ela, a Igreja, já atingiu aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é própria. E, simultaneamente, que os fiéis têm de envidar esforços para debelar o pecado e crescer na santidade. E, por isso, eles levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a comunidade dos eleitos. Nossa Senhora, como eu havia falado anteriormente, agora numa linguagem um pouco mais difícil da gente entender, mas essa realização escatológica da Igreja, ou seja, daquilo que nós devemos ser no século futuro, como eu vinha falando aqui antes. Entretanto, a Mãe de Jesus, assim como já glorificada em corpo e alma, é a imagem da Igreja, que se há de consumar no século futuro. Esse há de consumar no século futuro é justamente essa realização escatológica de que fala São João Paulo II, essa realização do final. Na primeira parte dessa carta encíclica, São João Paulo II fala sobre Nossa Senhora no mistério de Cristo, para que possamos entender de fato como se dá, como ocorre esse mistério de Nossa Senhora no mistério de Jesus. Só tem sentido a Virgem Maria no mistério de Cristo. E pelo mistério de Cristo, a gente consegue conhecer muito mais Nossa Senhora, consegue muito mais amar ao próprio Jesus, porque amando Nossa Senhora, iremos amar mais a Jesus. O plano divino da salvação, que nos foi revelado plenamente com a vinda de Cristo, é eterno. Ele compreende em si todos os homens, mas reserva um lugar singular à mulher, que foi mãe daquele ao qual o Pai confiou a obra da salvação. Então, o plano divino de salvação, o plano de Deus para a salvação da humanidade é eterno e compreende todos os homens, inclusive a Virgem Maria. Porém, é inegável que Nossa Senhora tem um papel especial, tem um papel singular, e é isso que São João Paulo II escreve aqui. Pois ela foi mãe de Cristo. Cristo foi quem Deus confiou para fazer essa obra de salvação. E Nossa Senhora foi mãe dele. Então não se pode tirar esse lugar singular dado à Virgem Maria, e por isso a Igreja tem para com ela uma devoção especial. Então, na Anunciação, o mistério da Anunciação, quando o anjo encontra a Virgem Maria, se introduz definitivamente Nossa Senhora no mistério de Cristo. É na Anunciação, nesse momento em que o anjo vai falar com Nossa Senhora, que o anjo fala: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É nesse momento em que Nossa Senhora é introduzida definitivamente no mistério de Cristo. E digo definitivamente porque a cheia de graça já havia sido pensada por Deus, já havia sido concebida sem pecado, imaculada conceição, para que fosse a mãe de Jesus. Já havia sido preparada, sonhada por Deus.
Porém, Deus, assim como espera de nós uma resposta positiva, esperava da Virgem Maria. A Virgem Maria deu essa resposta, esse sim. Ela foi a cheia de graça. E aí São João Paulo II pega uma parte da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 7, para nos mostrar como Nossa Senhora é a cheia de graça e como esse título se aplica a ela. E aí São Paulo, não São João Paulo II aqui, São Paulo, escreve assim: O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu antes da criação do mundo. Elegeu Nossa Senhora também antes da criação do mundo. Seguindo, para sermos santos e imaculados aos seus olhos. Quem mais santo e mais imaculado aos olhos de Deus que a Virgem Maria? Na verdade, a única imaculada, sem mancha alguma. Por puro amor, Ele nos predestinou a sermos adotados por Ele como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da magnificência da sua graça, pela qual nos tornou agradáveis em seu amado Filho. Pela graça, Deus Pai nos torna agradáveis ao seu amado Filho. Nossa Senhora tinha, portanto, que ser a plena de graça, cheia, estupenda, cheia de graça. Ela precisava ser cheia de graça para agradar seu Filho, para agradar Jesus, para gerar Jesus. Nossa Senhora precisava ser cheia de graça, pois Deus não iria escolher uma mãe que não lhe agradasse. Continuando aqui na carta aos Efésios. Nele, mediante o seu sangue, o sangue de Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. As riquezas de graça que estavam presentes também na Virgem Maria. Então, por que o anjo, São João Paulo II nos faz esse questionamento? Por que o anjo não chama Nossa Senhora pelo nome, mas chama ela de cheia de graça? Chama ela de cheia de graça porque a graça é um dom especial que, pelo amor, elege. O amor elege Nossa Senhora. A escolha de Deus é a eterna vontade de salvar o homem. Então, essa eleição da Virgem Maria se deu por amor a Nossa Senhora? Também, claro que Deus ama a Virgem Maria, mas se deu por amor a nós, amor ao homem. Maria está presente já antes da criação do mundo, como aquela a quem o Pai escolheu para a mãe do seu Filho na encarnação, e conjuntamente ao Pai escolheu-a também o Filho, confiando-a eternamente o Espírito de santidade. É isso que São João Paulo escreve nessa parte, Maria está presente já antes da criação do mundo. E assim como esperou de Nossa Senhora uma resposta positiva, um sim, um fiat, faça-se em mim a tua vontade, Ele espera de nós. Qual a resposta que vamos dar? Sim? Ou deixa para outra hora, agora não, estou ocupado? Deus nos questiona todos os dias. Deus nos espera todos os dias. Nos espera no sacrário, nos espera na nossa oração, nos espera no rosário. Deus nos espera. E a cheia de graça pode nos levar a Deus. E agora, voltando ao mistério da Anunciação, São João Paulo II escreve assim: A Anunciação é, portanto, a revelação do mistério da encarnação, exatamente no início da sua realização na Terra. Então, na Anunciação, Deus revela esse mistério da encarnação. Deus, que antes só pairava no céu, em todos os lugares, onipotente, onisciente, onipresente, vai se fazer carne, o Eterno vai entrar no tempo. A doação salvífica atinge no mistério da encarnação um dos seus pontos culminantes. A doação salvífica, a doação de Jesus na cruz, se deu no seu ponto ápice, de amor por nós. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, mas também atinge um dos seus pontos culminantes, um dos seus maiores pontos, se dá nessa encarnação. E aí continua São João Paulo II. Maria é a cheia de graça porque a encarnação do Verbo
A união hipostática do Filho de Deus com a natureza humana se realiza e se consuma precisamente nela. A união hipostática, essa união de Deus, da natureza divina com a natureza humana, formando Jesus Cristo. Feliz daquela que acreditou, continua João Paulo II. E aí ele fala justamente, essa fala justamente de Santa Isabel, né, que a gente vê aqui de lado. Maria dirige-se, impelida pela caridade, escreve São João Paulo II, à casa da sua parente. Quando aí entrou, Isabel, ao responder à sua saudação, tendo sentido o menino estremecer de alegria no seu próprio seio, cheia do Espírito Santo, saúda por sua vez Maria em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Santa Isabel portanto, diz que todas as gerações haviam de proclamar Nossa Senhora bem-aventurada, como ela mesma havia dito no Magnificat. Santa Isabel é a primeira que faz isso. É a primeira que diz bendita entre as mulheres e que seria sucedida por cada um de nós. Cada um de nós rezamos na Ave Maria justamente isso, Feliz daquela que acreditou. Mas Santa Isabel se questiona: e de onde me é dada a dita a honra que venha a ter comigo a mãe do meu Senhor? E aí Isabel dá testemunho acerca da Virgem Maria. Santa Isabel já diz: Nossa Senhora é a mãe do Senhor, é a mãe do meu Senhor, movida pelo Espírito Santo, totalmente movida pelo Espírito Santo, e proclama: feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Feliz daquela que acreditou. Nossa Senhora nunca deixou de acreditar. A fé da Virgem Maria é justamente o que fala tanto São João Paulo II nessa carta. Nesta resposta de fé estava contida uma cooperação perfeita com a prévia e concomitante ajuda da graça divina e uma disponibilidade perfeita à ação do Espírito Santo, o qual aperfeiçoa continuamente a fé mediante os seus dons. Nossa Senhora tinha uma fé obediente. Ela se entrega a Deus, se entrega a inteligência, a vontade, entrega tudo, não fica nada. A obediência da Virgem Maria a Deus se dá numa resposta de fé, uma cooperação perfeita com a graça divina. É uma disponibilidade que não tem limites. Nossa Senhora dá toda a sua vida por Cristo, mas não para em Cristo. Como assim não para em Cristo? A doação de Nossa Senhora não foi somente para gerar Cristo. Não foi somente para gerar Jesus naturalmente. Nossa Senhora não foi uma barriga de aluguel usada por Deus. Nossa Senhora, na verdade, ela continua, mesmo após a morte de Jesus, a guiar a igreja. E é isso que São João Paulo II fala mais lá na frente, nessa carta. Mas acreditou em toda a sua caminhada de fé, esperando contra toda a esperança, ela acreditou. E escreve São João Paulo II, Maria, que pela eterna vontade do Altíssimo veio a encontrar-se, por assim dizer, no próprio centro daquelas imperscrutáveis vias e daqueles insondáveis desígnios de Deus, conforma-se a eles na obscuridade da fé, aceitando plenamente e com o coração aberto tudo aquilo que é deposição dos desígnios divinos. Nossa Senhora conforma-se aos desígnios de Deus na obscuridade da fé, naquela fé que não precisa ver para crer, naquela fé que acredita porque foi o Senhor que disse. Nossa Senhora nunca duvida daquilo que escutou do anjo. Talvez se fôssemos nós, a gente ia achar que tinha sido algo da nossa cabeça que a gente inventou, ia talvez para um psicólogo e o psicólogo ia inventar um nome para aquilo. E Nossa Senhora não, ela não duvidou. Ela sabia que tinha visto um anjo, ela sabia porque ela conhecia as Escrituras. Ela sabia que ela era a mãe de Deus. Mas, como mãe de Deus, ela não se engrandece, não se envaidece, mas sim se mostra serva.
se mostra serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E nem mesmo no segundo anúncio, que anúncio foi esse? Na profecia de Simeão, como filho realizará a sua missão? Nossa Senhora descobre. Jesus vai realizar essa missão de salvação da humanidade na incompreensão e na dor. Que uma espada de dor iria transpassar a alma da Virgem Maria. Que na incompreensão e na dor é que viria a salvação da humanidade. Mas Nossa Senhora continua firme no seu sim. Nada a abala. E aí São João Paulo II escreve assim: quão grande e quanto heróica foi, então, a obediência da fé demonstrada por Maria diante dos insondáveis desígnios de Deus. Como ela se abandonou nas mãos de Deus sem reservas, prestando-lhe o pleno obséquio da inteligência e da vontade, àquelas cujas vias são imperscrutáveis, e ao mesmo tempo, quanto se mostra potente a ação da graça na sua alma, e quanto é penetrante a influência do Espírito Santo, da luz e da sua virtude. E aí continua São João Paulo II. Com razão, portanto, podemos encontrar na expressão feliz daquela que acreditou como que uma chave que nos abre o acesso à realidade íntima de Maria, daquela que foi saudada pelo anjo como cheia de graça. Se como cheia de graça ela esteve eternamente presente no mistério de Cristo, agora, mediante a fé, torna-se dele participante em toda a extensão do seu itinerário terreno. Avançou na peregrinação da fé e, ao mesmo tempo, de maneira discreta, mas direta e eficazmente, tornava presente aos homens o mesmo mistério de Cristo. E ainda continua a fazê-lo, Nossa Senhora não parou. E mediante o mistério de Cristo, também ela está presente no mistério dos homens. Também ela está presente entre os homens. Deste modo, através do mistério do Filho, esclarece-se também o mistério da Mãe. Então, Nossa Senhora é de fato a nossa Mãe. Eis aí, tua Mãe, foi o que disse Jesus do alto da cruz. E aí, São João Paulo II coloca as diversas passagens em que Jesus chama Nossa Senhora de mulher e explica por que esse mulher que está relacionado realmente com a mulher do Gênesis, a mulher do Apocalipse. A mulher que teria uma inimizade com o inimigo de Deus. E aí também ele coloca essa passagem: ditoso o ventre que te trouxe os seios a que foste amamentado. Foi de fato um louvor à Virgem Maria. Essa frase foi um louvor à Nossa Senhora. Que infância feliz aquela mulher deve ter pensado. Como seria bom para a mãe desse homem que fala tanta coisa boa, que é um profeta. Ditoso o ventre que te trouxe e os seios a que foste amamentado. Jesus é carne e sangue de Maria. Porém, ele continua. Jesus responde, a essa mulher que clama, que fala isso. Ditosos antes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E aí, Jesus já está, nos explica São João Paulo II, preparando-nos para um novo sentido de maternidade. Nossa Senhora descobriu e acolheu essa outra dimensão da maternidade. Justamente que a maternidade dela não pararia em Jesus, mas seguiria para toda a Igreja. Que dimensão é essa? A mãe que nos precede no caminho. Nossa Senhora foi a primeira discípula de Jesus. E São João Paulo se escreve assim que pareceu que Nosso Senhor disse para ela em primeiro lugar: segue-me. Nossa Senhora foi a primeira a seguir Jesus. Seguiu os seus passos quando ele ia engatinhando na sua casa. Nossa Senhora já seguia Jesus. Mas ela é a mãe também que nos precede no caminho. Justamente por isso, por ter sido a primeira discípula, a primeira que seguiu Jesus. A mãe também que intercede. E em Caná, na Galileia, nas bodas de Caná, nós vemos justamente Nossa Senhora fazendo esse papel de mediadora
Ela vê a necessidade dos seus filhos, dos outros filhos, que viriam a ser outros filhos dela. Ela vê a necessidade e media junto a Jesus, para que Jesus, com o Pai, alcançasse o que era necessário. Então, Nossa Senhora aparece, de certa forma, como uma porta-voz da vontade do Filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, Nossa Senhora está falando apenas fazei tudo o que ele vos disser. E precisava alguém para dizer isso? Deus quis que precisasse. Ela contribui, assim, para suscitar a fé nos discípulos. Os discípulos que veem ali o primeiro milagre de Jesus. E aí São João Paulo II escreve: a função maternal de Maria para com os homens, de modo algum, obscurece ou diminui esta única mediação de Cristo. Manifesta antes a sua eficácia. Então, essa função materna da Virgem Maria não diminui de modo algum essa mediação de Cristo. Na verdade, manifesta a sua eficácia, porque ela contribui para que nós vamos até Jesus Cristo. Em Nazaré e no cenáculo, a Virgem Maria une esses dois momentos. Em Nazaré, na Anunciação, se dá o início, da nova aliança. Deus se encarna e vem viver no meio de nós. No cenáculo, a Igreja recebe o Espírito Santo e Nossa Senhora une esses dois momentos. É ela que está presente em ambos. Presente no mistério de Cristo e agora no mistério da Igreja. São João Paulo II escreve assim: ela é, entre todos os que acreditam, como um espelho em que se refletem de maneira mais profunda e mais límpida as maravilhas de Deus. Nossa Senhora é esse espelho no qual podemos enxergar as maravilhas de Deus. Mas quem foi a maior testemunha de Cristo? E aí, São João Paulo II nos explica. Ela era uma testemunha especial do mistério de Jesus, daquele mistério que tinha sido expresso e confirmado diante dos seus olhos com a cruz e a ressurreição. A Igreja, portanto, desde o primeiro momento, olhou para Maria através de Jesus, como também olhou para Jesus através de Maria. E São João Paulo II nos convida a entrar na vivência daqueles primeiros cristãos. Os cristãos que andaram com Jesus, os primeiros 12 discípulos, Com certeza, eles olhavam para Maria através de Jesus e olhavam para Jesus através da Virgem Maria. Vendo, após a morte de Jesus, Nossa Senhora era a maior testemunha de Cristo. Aquela que viu Jesus, que conhecia Jesus melhor do que ninguém. Passou mais tempo com ele do que qualquer outra pessoa. 30 anos foi a vida oculta de Cristo, apenas 3 anos a sua vida pública. Então, quem conhecia todos os 33 anos? A Virgem Maria. Ela era a maior testemunha de Cristo e a Igreja valorizou isso desde o princípio. Desde o princípio, valorizou e olhava para Jesus através da Virgem Maria. A unidade dos cristãos. São João Paulo II nos chama também nessa carta a vivenciar a unidade no cristianismo, E ele escreve assim: os cristãos procuram as vias para reconstruir aquela unidade que Cristo invocava do Pai para os seus discípulos nas vésperas da sua paixão, para que todos sejam uma coisa só, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. É a petição de Jesus. Que seja um, que seja um. E aí, essa reflexão que São João Paulo II fez em 1987, clamando por uma unidade, chamando ali a Igreja Oriental, ele mostra vários pontos de concordância nessa carta, mostra Nossa Senhora como esse elo que une. São João Paulo II nos convida à unidade, que seja um. E nesse ponto o Papa expressa justamente a Virgem Maria como um referencial de ecumenismo,
Um ecumenismo verdadeiro, ele não vai desprezar a Virgem Maria. Nossa Senhora é, na verdade, um elemento de unidade entre os cristãos. Como uma mãe que junta os seus filhos após brigas, enfim, Nossa Senhora é esse elemento de unidade entre os cristãos, esse verdadeiro referencial de ecumenismo. E ele apresenta Nossa Senhora nesta caminhada de fé do povo de Deus em direção à luz. Demonstra-o, e escreve assim: demonstra-o de modo especial o canto do Magnificat, que, tendo jorrado da profundidade da fé de Maria na visitação, não cessa de vibrar no coração da Igreja ao longo dos séculos. Prova-o sua recitação quotidiana na liturgia das vésperas e em muitos outros momentos de devoção, quer pessoal, quer comunitária. Então, Nossa Senhora está constantemente presente nessa caminhada do povo de Deus em direção à luz. Nossa Senhora está constantemente presente. O Magnificat em que ela exultou ali no momento da visitação à sua prima Santa Isabel. Minha alma glorifica ao Senhor. Nossa Senhora, Mãe de Deus, mas sempre se colocando como serva. E por isso São João Paulo II nos diz: servir quer dizer reinar. Ele escreve assim: a glória do servir não cessa de ser a sua exaltação real. Elevada ao céu, não suspende aquele seu serviço salvífico em que se exprime a mediação materna, até a consumação perpétua de todos os eleitos. Então, Nossa Senhora não para, não cessa, a missão da Virgem Maria não cessa até a consumação perpétua de todos os eleitos. Então, Nossa Senhora quer todos os seus filhos no céu, nos quer lá, junto de Deus, junto dela. Servir quer dizer reinar. O serviço aqui na terra nos faz estar junto com Deus na glória. A glória do servir de Nossa Senhora não parou nem após a morte de Jesus, e ela continuou sendo mãe ali para os apóstolos, exemplo para a igreja, testemunha para a igreja. Mas mesmo após a sua assunção aos céus, Nossa Senhora continua o seu serviço salvífico até a consumação perpétua de todos os eleitos. E ela é figura da igreja, modelo perene para a igreja. A igreja também se torna mãe. A igreja aprende com Nossa Senhora, aprende essa nova maternidade que Jesus dá à Virgem Maria, a maternidade que não vai ser só carnal. E a igreja aprende isso da Virgem Maria. Se torna mãe pela pregação e pelo batismo, gerando para uma vida nova e imortal. E aí São João Paulo II escreve assim: existindo essa relação de exemplaridade, a Igreja descobre-se em Maria e procura tornar-se semelhante a ela, a imitação da mãe do seu Senhor, e por virtude do Espírito Santo, conserva virginalmente íntegra a fé, sólida a esperança e sincera a caridade. Maria está presente, portanto, no mistério da Igreja como modelo, mas o mistério da Igreja consiste também em gerar os homens para uma vida nova e imortal. É a sua maternidade no Espírito Santo. A maternidade da Igreja se dá também na vivência do banquete sagrado, da celebração litúrgica do mistério da redenção, no qual se torna presente Cristo, no seu verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria. A Igreja conduz, com a Virgem Maria, os fiéis à Eucaristia. Nossa Senhora é, portanto, a nossa herança. São João Paulo II escreve assim: a maternidade de Maria, que se torna herança do homem, é um dom que o próprio Cristo faz a cada homem pessoalmente. O Redentor confia Maria a João, na medida em que confia João a Maria. Aos pés da cruz teve o seu início aquela especial entrega do homem à mãe de Cristo, que ao longo da história da Igreja foi posta em prática e expressa de diversas maneiras. A maternidade de Nossa Senhora é nossa herança, é um dom
um dom dado por Deus. Nosso Senhor deu ali a João nossa herança. Morrendo, não nos deixou sozinhos, ainda deixou a igreja ali com uma mãe, com alguém que pudesse nos orientar, pudesse nos consolar, pudesse ajudar o homem. Tantos meios Deus busca para ajudar a nós. Deus não desiste fácil. A gente desiste fácil, mas Deus não desiste fácil de nós. Não. E, falando de São Luís Maria Grião de Montfort, né, São João Paulo II escreve de forma explícita, né, a sua influência deste grande santo, que é o baluarte também na nossa fraternidade de discípulos da Mãe de Deus. São João Paulo II escreve assim: a este propósito, é-me grato recordar, dentre as muitas testemunhas e mestres de tal espiritualidade, a figura de São Luís Maria Grião de Montfort, o qual propõe aos cristãos a consagração a Cristo pelas mãos de Maria, como meio eficaz para viverem fielmente os compromissos batismais. E registro ainda aqui, de bom grado, que também nos nossos dias não faltam novas manifestações desta espiritualidade e devoção. Justamente nos nossos dias, nos dias de São João Paulo II, 1987, já haviam essas manifestações da espiritualidade monfortina. Hoje ainda há, estamos aqui para provar isso. Fomos também influenciados por São João Paulo II, que nesse ano de 1987 instituiu o ano mariano, né? Foi um dos objetivos também da carta. Ele institui esse ano mariano, teve o seu lema Totus Tus, propagou a consagração, está aqui escrito nessa carta encíclica. São João Paulo II, de fato, muito nos tem a acrescentar. Podemos muito aprender dele. Agradeçamos a Deus por este grande homem que viveu em nosso meio, que foi o nosso Papa, nosso Pontífice, construiu tantas pontes, buscou conciliar a Igreja, buscou uma unidade entre os cristãos, buscou fazer Nossa Senhora mais conhecida, mais amada, buscou, de fato, a santidade para ele e para toda a Igreja. Totus tus. Ele termina a carta com uma oração. E termina a carta com essa oração. E aqui eu termino também a minha meditação aqui com vocês hoje. Ó Santa Mãe do Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, socorrei o vosso povo, que cai e anela por erguer-se. Vós que gerastes, com grande admiração de todas as criaturas, o vosso santo genitor. Então que a Virgem Maria nos auxilie, nos ajude, seja para nós verdadeiramente esse modelo da Igreja, modelo de santidade, modelo de virtudes. E com o exemplo de São João Paulo II também, tantas cartas riquíssimas deixadas por ele, nossa consagração seja de fato essa promessa de fidelidade às promessas batismais que já fizemos, essa renovação das promessas batismais. Renunciamos a tudo aquilo que é pecado. Cremos em Deus.